Olá, sejam todos bem-vindos para mais um devocional. Hoje nós olharemos para o Salmo 127, que nos diz o seguinte: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos na mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Esse salmo é um salmo ele traz muitos ensinamentos para nós, só que hoje nós vamos olhar dois detalhes aqui que eu achei interessante para a gente poder parar um pouco, pensar e analisar o que o Senhor deseja para as nossas vidas. Então eu vou falar dois pontos. Primeiro, com relação à família e depois com relação especificamente aos filhos. Então o salmista, ele começa falando, se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então o que o salmista está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que o Senhor, ele precisa ser aquele que é a rocha de toda casa. O Senhor deve ser o fundamento de toda a família. E eu me lembro daquela passagem de Mateus, onde Jesus diz que aquele que constrói a sua casa, sobre a rocha, ele é feliz, mas aquele que constrói a sua casa sobre a areia, vem as tempestades, vem os ventos e a derrubam. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender aqui é que o Senhor deve ser o alicerce, O Senhor deve ser a rocha, o Senhor deve ser aquele que edifica a nossa casa. Os relacionamentos familiares, eles devem ser baseados na palavra do Senhor, devem ser baseados na vontade de Deus para a família, para os maridos, para as esposas, para os filhos, Então, que o Senhor, ele realmente seja aquele que é o fundamento dos nossos lares, o fundamento das nossas casas. E o segundo ponto está no versículo 3, que eu gostaria de destacar para a gente, é que ele fala: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. E nos dias atuais nós temos visto que muitas pessoas evitam muitas vezes os filhos. É claro que muitas delas colocam como um sonho, mas a gente só pode ter filho quando a gente estiver bem financeiramente, a gente só pode ter filho quando a gente estiver mais tranquilo com relação às nossas finanças, com relação às nossas dívidas. Mas no versículo 4 ele fala: como flechas na mão do argueiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Ou seja, os filhos são uma bênção de Deus, eles não são empecilhos, eles não são um gasto, eles não são dívidas, mas eles são bênçãos do Senhor. E é maravilhoso poder ter filhos, poder criá-los nos caminhos do Senhor, Além, a gente lembra lá de Efésios capítulo 6, quando o apóstolo Paulo diz, pais, não irritei os vossos filhos, ou não provoquei os vossos filhos a ira, mas ensinai-os, no caminho do Senhor, na admoestação do Senhor. Ou seja, é uma bênção poder ter filhos, é uma bênção poder cuidar, criar esses filhos, para que esses filhos sejam servos do Senhor, servos obedientes e instrumentos nas mãos do nosso Senhor. Então, que nós possamos, nesse dia, refletir e pensar que o Senhor, ele deve ser o fundamento da nossa casa, o Senhor deve ser aquele que edifica a nossa casa, porque se ele não for essa rocha, em vão trabalham aqueles que estão ali nos relacionamentos familiares. E os filhos, eles são bênção de Deus, eles são bênção do nosso Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor seja aquele que edifica as nossas casas, aquele que é o fundamento, que é a rocha dos nossos lares. Que o Senhor abençoe as nossas vidas e que os nossos relacionamentos quebrados possam ser restaurados pelo Senhor, os nossos relacionamentos familiares, e que juntos possamos glorificar a Ti, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe a todos e até mais.